Tá gravando. Deixa eu apresentar aqui minha tela. Gente, vamos ver aqui alguns slides, né? Só para ver bem rapidinho. Aqui é o conceito de como representar um problema, não é isso? O tamanho. Vou dar uma passada aqui bem rápido nos slides, né? O tamanho de um problema, vários tipos de problema. A classe P. O que é a classe P? A classe dos problemas, né? De decisão, só para decisão, que podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais. Não é isso? Problema de decisão. É saída sim ou não, né? Pede uma resposta sim ou não. Tá? Aqui tem aquele problema de emparelhamentos. Você pode ter certificados para sim, certificados para não. Tem outros problemas que é principalmente certificado para sim e para não já é mais difícil. Tá? Aí tem a classe NP e a classe CoNP. Qual é a classe NP? Problemas de decisão que possuem um verificador para a resposta sim. Não é isso? Estou fazendo um resumão bem rápido. E o que é um verificador polinomial? Você, além da instância do problema, recebe um certificado, uma prova de que é sim. Você apenas tem que validar aquele certificado. Né? Aí existe também a classe CoNP. Antes de tudo, P está contido em NP, que se é fácil resolver, né? Se é fácil decidir, é fácil verificar. Tem a classe CoNP, que você pode ter certificado para não, né? E aqui um quadro geral, tá? Aqui a classe P, a classe NP, a classe CoNP, aqui a interseção das duas, o P está contido em NP, interseção CoNP, tá? Esse aqui é um quadro bem importante. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum ponto que eu estou falando agora, pergunte, eu não estou vendo o chat, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou lá no chat. Nada. Tá bom. Redução polinomial é o que é mais importante aqui para a questão de provar que um problema é NP completo, não é isso? Como é que você reduz um problema de decisão a outro problema de decisão? Aqui ele mostra uma redução geral, sem ser de decisão para decisão, tá? Mostrando que aqui é um problema de encontrar um ciclo. Agora aqui é um problema de sim ou não, existe um ciclo. Então, como é que eu, sabendo resolver o existe um ciclo, eu peço para encontrar o ciclo, né? Então, mostrando que redução pode ser de problemas de natureza diferente, tá? Agora, um esquema de redução normal, de a redução que a gente está mais acostumado, que é de decisão para decisão. Se você tem um algoritmo que resolve um problema de decisão, ou seja, ele vai dar uma saída sim ou não, você consegue, de algum modo, bolar um outro algoritmo, né, que usa o anterior como subrotina aí, né, ok? Para resolver o outro problema. Então, você diz que reduziu um problema a outro problema. Reduziu o problema, esse aqui é a instância de um problema, eu reduzi ao outro problema. Fiz apenas um pré-processamento aqui, basicamente, né? Tá, aqui mostra vários exemplos, satisfatibilidade e redução. Ou seja, resumindo, para provar que um problema é NP completo, a gente vai ver aqui mais na frente, a ideia principal é essa noção de redução entre problemas, não é isso? Tá, então eu deixei mais para frente, aqui tem mostrando vários exemplos de redução, outro exemplo de redução, vamos logo para o NP completo aqui, mostrando vários exemplos de redução, pronto, aqui ó, um problema é NP completo, ele tem que ser da classe NP, ou seja, tem que ser um problema de decisão, tem que ter um verificador polinomial, né? Tem que ser da classe NP. Deixa eu voltar lá, alguém está pedindo para entrar. Então, um problema é NP completo, se todo problema da classe NP pode ser reduzido a esse problema, tá? Aí tem um primeiro problema NP completo, que é o SAT, foi provado ser NP completo usando essa definição aqui, ok? Essa definição quer dizer que você tem que dar um jeito, mostrar que todo problema da classe NP se reduz ao seu problema. Até onde eu sei, só o SAT foi provado usando a definição, tá? Mas aqui mostra um outro modo de você provar que um problema é NP completo. Como é que você faz? Se você já tem um problema que você já sabe que é NP completo, né?
certo? E você tem um problema π, que você sabe que é da classe NP, ele tem que ser NP, tá? Tem que ser, esse π aqui tem que ser da classe NP, ou seja, tem que ser um problema de decisão. Você provou que ele é da classe NP, geralmente provar que é NP é fácil. Você tem que provar que o seu problema novo, perdão, você quer provar o pilinha, né? Você tem que provar que esse problema NP completo se reduz ao seu problema. É isso que tem que fazer, para provar que o problema novo, que é o pilinha, é NP completo. Ok? Tudo bem? Então, basicamente, a noção de provar que um problema é NP completo se reduz a você, cai na situação de que você saber conhecer um outro problema que é NP completo, que é parecido com o seu problema, ou semelhante, tem alguma lógica parecida lá, e provar que esse problema que você já sabe que é NP completo se reduz ao seu problema. Ou seja, a noção importante aqui é a noção de redução entre problemas, não é isso? Pronto, é basicamente isso. Tá? E por que é importante provar que um problema é NP completo? Se você provar que um problema é NP completo tem um algoritmo polinomial, então você prova que P é igual a NP. Um dos grandes problemas matemáticos aí do século, tá? Então, tudo isso aqui é com o objetivo, né, de provar que P é igual a NP, ou então, como a maioria das pessoas acha que não é verdade, que P é diferente de NP, né, tá? Então, se você provar que é um problema de NP completo, é porque provavelmente ele não tem algoritmo polinomial, não é isso? Ou seja, é um problema difícil, vale a pena procurar uma meta heurística, um outro tipo de algoritmo, tá? Então, ou seja, a noção de NP completude está diretamente relacionada à questão de redução, não é isso? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Deixa eu ver se tem gente no chat falando. Até aí tudo bem, né? A noção mais importante, então, é a noção de redução. Tá, então como é que a gente prova a redução? Aí redução não tem jeito, redução a gente tem que ver muitos exemplos, né? Opa. Aqui. Ah, sim, perdão, eu já tinha algumas reduções aqui. Redução não tem jeito, é só se aprende vendo outras reduções e vendo o jeitão geral e tal, tá? Não tem muito o que fazer. Não tem um esquema geral de fazer redução. Aqui é meio artesanal mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, tem um problema SAT. Como é que é o problema SAT? Você tem uma fórmula lógica, como essa daqui, que é em formato de cláusulas ligadas por E. Cláusulas, elas têm ou dentro, né? Os literais, né, que são variáveis, por exemplo, x3 é uma variável, ou uma negação de uma variável, aqui o não x1, né? Aqui o cláusula tem ou dentro e as cláusulas são ligadas por E, não é isso? O nosso objetivo é achar uma atribuição de verdadeiro ou falso que torna a fórmula verdadeira. Não é isso? Tá. Perfeito. Aqui tem um outro problema, que parece de natureza bem diferente. Isso aqui é problema de lógica, né? Aqui um outro problema que parece ser de natureza bem diferente, o problema sistemas lineares. Como é que é esse problema? Você tem uma matriz A, um vetor B. Eu quero saber se... eu olho aqui o certo sistema, né? AX maior ou igual a B. E eu quero saber se existe uma solução, né? Possui uma solução, tá o quê? XI é 0 ou XI é 1 para todo I. Tá? Então, por exemplo, esse sisteminha aqui tem uma solução. Você coloca x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Eu só quero soluções do tipo 0 ou 1. Sistemas lineares 0, 1. Tá? Aí aqui você, né, vai querendo provar que esse problema aqui é NP completo. Você já sabe que o SAT é NP completo, aquele teorema clássico lá, né? Cook-Levin. Tá? SAT é NP completo. Esse problema aqui, sistemas lineares, tem 0 ou 1. Será que tem alguma coisa a ver, né? Você pensa 0 pode ser falso, 1 pode ser verdadeiro. Eu quero satisfazer essas linhas aqui, né? Essas desigualdades, cada linha aqui da matriz, né? Vai dar uma desigualdade. Então, a gente pensa nisso aqui como sendo, tenta dar um jeito de transformar isso aqui numa cláusula, isso daqui é outra cláusula, isso daqui é outra cláusula. Estou tentando passar a intuição aí, né, do problema, tá? E aí vocês devem ter visto o vídeo, é exatamente essa a ideia, né? Deixa eu ver aqui um exemplo, ó. Aqui x1 maior ou igual a 1 foi transformado para
a cláusula x1. Aqui, 1 menos x1, né? Esse esquema aqui, ó, foi transformado para não x1, né? Ou não x2, ou x3. E aqui não x3, tá? Tudo bem? Ó, aí a gente transforma essa daqui para cá. Então, ok. Vamos ver outro exemplo. Ciclo hamiltoniano, caminho hamiltoniano. São problemas bem parecidos. Se eu já sei, né, que ciclo hamiltoniano, quer dizer, não, antes de tudo, aqui na verdade eu não estou falando de NP completude, estou falando só de redução, tá? Então, como é que eu reduzo esse problema para esse? Agora, e Professor, a volta? Oi. uma dúvida. Na redução, quando a gente parte de um problema de satisfatibilidade ou 3-sat, Aham. a gente tem que pensar na fórmula que a gente vai reduzir, né? Olha só, quando a gente vai reduzir um problema a outro, nós temos que pegar uma instância qualquer do primeiro, uma instância. Você não vai pegar um exemplo, tá entendendo? O exemplo eu sempre uso aqui nas explicações para explicar, tá entendendo? Mas a redução ela tem que ser genérica. Você pega uma instância qualquer desse problema, do problema que está do lado esquerdo, transforma em alguma instância do outro problema, entendeu? Vou apagar aqui. Então para fazer a redução, eu poderia escolher uma fórmula. Não. Você tem que pegar uma fórmula qualquer. Aqui, o que eu coloco são exemplos para ficar mais didático, entendeu? Então, não é uma fórmula qualquer. Quando eu digo assim, peraí, calma. Quando você diz assim, uma fórmula qualquer, não é uma fórmula que você vai escolher, tá entendendo? É uma fórmula genérica, qualquer fórmula, tá? Porque você usou a palavra escolher. Eu posso escolher uma fórmula qualquer? Não, você vai assumir que você recebeu qualquer fórmula. A palavra qualquer está aí, né? Nas duas, mas você não vai escolher. Você vai receber uma genérica, qualquer uma. Entendeu o que eu quero dizer? Eu estou com medo de você confundir que você vai pegar um exemplinho e bolar para aquele exemplo que você quis. Não é assim. Você vai pegar uma fórmula qualquer, você não vai escolher, você vai receber uma fórmula qualquer e vai transformar, né, para alguma fórmula do lado de lá. Talvez você tenha falado certo. Eu fiquei com medo de você, com a palavra escolher, tá querendo dizer que você que vai decidir qual é, né? Não, não é assim, tá? Ficou claro? Ficou assim. Beleza. Então, a fórmula é qualquer, mas não vai ser você que vai escolher. É uma fórmula genérica, você não sabe qual é uma fórmula qualquer, e aí você vai pegar, aqui no caso, ciclo hamiltoniano, é uma instância de ciclo hamiltoniano qualquer uma, não é o que você vai escolher, e você vai transformar para alguma instância do segundo problema, tá? Aqui é qualquer. Aqui pode ser uma instância muito bem construída, cheia de bem estruturada, que você vai montar. É a redução, é a sua construção, baseado nessa daqui, que você recebeu genérico, tá? Professor, Oi, essa redução polinomial, no caso, é polinomial em relação ao tamanho da instância também? polinomial em relação ao tamanho da instância do lado de cá, tá? Uhum. Então, por exemplo, você vai receber aqui uma instância, digamos ela tem tamanho n. Você pode levar aí um tempo n ao cubo para obter uma instância e linha desse aqui. Tudo bem, não tem problema, tá? Para construir essa outra instância do problema de lá. Certo? De modo que, se essa instância, como aqui tudo é problema de decisão, se essa aqui é sim, essa outra é sim, né? Se essa daqui é não, tem resposta não nesse problema, essa daqui tem resposta não nesse problema, nesse outro problema. A instância construída é sim e a instância construída é não, tá? Então, nos vídeos, tem vários exemplinhos de reduções aí, tá? Aqui, já caminho hamiltoniano para SAT, ó. Tá? Ok? Então, aqui é um pouco mais complicado essa.
É isso. Vamos ver outro slide. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Beleza. Ó, de novo, redução polinomial. Aqui é o esquema geral de redução, tá? Ó, se a instância e linha, ó, é sim no problema, o outro também é sim, se esse aqui é não, o outro também é não, tá entendendo? Aqui agora, provando que o SAT se reduz por 3 SAT. O SAT NP completo, aquele teorema clássico. Eu estou provando que o SAT se reduz por 3 SAT. Então, 3 SAT também é NP completo, tá? Ok? Aí, como é que é a redução? Qual é a diferença do SAT por 3 SAT? A diferença é que o 3 SAT, os literais têm exatamente, as cláusulas, né? Tem exatamente 3 literais, tá? Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Professor, aqui não tem nada no meio. Aqui a gente assume que é o E, né? Estão ligados por E, tá? Então, todas as cláusulas estão em tamanho 3, tá? A diferença do SAT por 3 SAT. Aí aqui prova, porque ó, o SAT pode ter cláusula de tamanho 1. Como é que eu faço para obter uma cláusula de tamanho 3? A partir dela. E tamanho 2, como é que eu faço? É que ele mostra um esquema. Ó. Se tem tamanho 1, troca por isso aqui. Se tem tamanho 2, troca por isso aqui, que são 3K, né? São duas cláusulas de tamanho 3. Se tem tamanho 3, não faz nada. Se tem tamanho 4, né? Aí agora você vai ter que fazer um outro esquema para manter tamanho 3. Tá? E aí, pode falar. Outra dúvida, tem alguma vantagem em termos de facilidade de redução de problemas usando o 3 SAT e não o SAT? Em geral, a gente, quando vai... Eu, por exemplo, uso bastante o 3SAT, muito, até nos meus artigos científicos, tá entendendo? Porque o 3SAT, ele é mais estruturado, as cláusulas têm um tamanho organizado, certo? Então, muitas vezes a gente usa, por exemplo, o 3. Quanto mais estruturado o problema, às vezes melhor, não é isso? É para provar a redução. Por exemplo, eu quero às vezes provar, ó, existe lá um 3SAT, esqueci o nome dele agora, mas pior que eu uso bastante, não era nem para ter esquecido. Era o... como é que é? Restrição, 3SAT restrito, né? Certo? É provado que ele é NP completo. Aí eu consigo, quando eu consigo, em muitos problemas de coloração, por exemplo, coloração harmônica, coloração de vários tipos diferentes, né? Decoloração, não sei, provar que esse 3SAT mais restrito ainda, em que, por exemplo, tem 3SAT em que todas as cláusulas, os literais, como é que eu digo, não aparecem 3 negativos, ou cada literal só aparece 3 vezes, cada variável só aparece 3 vezes na fórmula inteira, tá entendendo? Então, isso vale a pena. É bom, você tem essa restrição na hora de fazer a redução aqui, é importante. É claro que eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Isso aí já é mais avançado, tá? Então, vantagem tem sim. Tanto é que quando vai fazer aqui, ó, aqui, foi provado, por que se gastou toda essa energia aqui para provar que SAT se reduz para 3 SAT? É para provar que o 3 SAT é NP completo, tá? Uma vez que 3 SAT é NP completo, nós podemos usá-lo para provar, aqui mais na frente, ó, que clique é NP completo. Cadê, ó? Clique. Clique é NP completo. E como é que vai ser a prova do clique? Vai usar o, ó, 3 SAT se reduz para clique. Isso é importante. Que as cláusulas tenham o mesmo tamanho. Deixa eu ver a figurinha, cadê? Aqui é a figurinha. Entendeu? Aqui a figurinha, ó. Esse aqui tem um tamanho 3, esse aqui tem tamanho 3, esse aqui tem tamanho 3. Isso. Então, é porque esse exemplo aí do clique foi o mesmo que eu vi, só que eu vi sendo feito só com o SAT. E aí eu não tinha entendido a vantagem real do 3SAT, mas já entendi.
Não, mas deixa eu pensar rapidinho. Realmente, aqui para o clique, eu acho que o fato das cláusulas terem tamanho 3 não faz diferença, né? Porque eu vou ter que pegar um de cada, né? Deixa eu pensar se um de cada grupo. Aqui não tem arestas entre eles, aqui não tem aresta entre eles, aqui não tem aresta entre eles. Para formar uma clique tem que ser um daqui, com um de lá, com um dali, com um daqui, né? Realmente, de fato, Isso. o 3SAT aqui para o clique não faz diferença. Tem razão. Tem razão. Mas, se eu não me engano, para cobertura, eu acho que faz. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu me lembrar. Cadê o desenho da cobertura? Não tem um desenho. Não tem desenho aqui da cobertura. Infelizmente, aqui no caso da cobertura, não tem. Aqui tá, você consegue provar, então apenas disse, né? Tá? Mas eu me lembro que cobertura de vértice era importante ter as cláusulas de tamanho 3. Deixa eu me lembrar por quê. Agora eu teria que fazer a redução todinha para me lembrar por quê. Mas em várias reduções é importante que as cláusulas tenham o mesmo tamanho, que aí dá certo lá na conta final. Que é uma conta amarrada, sabe? De número de vértices a escolher para cobertura. É isso, tem vantagem. Mais alguma pergunta? Vamos ver alguns exercícios da lista. O que é que a gente faz? Vocês já viram que a lista está resolvida aí? Já sim. Certo. Então, tudo bem aí? As questões conceituais, questão 1, questão 2. Se tiver algum problema, falem que a gente volta, tá? Aqui tem vários exemplos. Professor, só... Diga. Ela está resolvida no site, da disciplina? Isso. Deixa eu mostrar aqui para você. Ah, ok, aqui na solução, beleza. Você achou aí? Aham, achei. Beleza. Professor, o senhor tem a aula gravada mostrando que o SAT se reduz ao caminho hamiltoniano? Porque no último vídeo, acho que foi no último vídeo, o senhor falou que ia mostrar, mas não via essa aula. Não está nesses slides aqui, não. Eu acabei de mostrar aqui. Aqui, ó, caminho hamiltoniano. Ó, o caminho hamiltoniano se reduz para SAT, ó. Mas era mostrar que o SAT se reduz ao caminho hamiltoniano, né? É o contrário. Ah, sim, tudo bem, entendi. Verdade. O SAT se reduz ao caminho hamiltoniano. Esse eu acho que eu não gravei, não. Eu digo no vídeo que vou gravar isso, que vou mostrar. Esse daí eu acho que eu gravei, mas eu vou ter que procurar. Vou tentar enviar aí até o final da semana. Hoje é quarta-feira. Eu vou tentar gravar hoje. Dá tempo de vocês verem aí até sábado, tá? Eu não estava me lembrando que fiquei vendo isso no vídeo, não. SAT para caminho hamiltoniano, né? Tá bom. Beleza. Carol, você estava perguntando alguma coisa? Não, né? Não, era só sobre a resolução, mas eu vi aqui que está no site. Beleza. O que é a classe P, o que é certificado de um problema de decisão, o que é a classe NP, qual a relação dela com certificados, o que é algoritmo determinístico, redução polinomial, classe NP completa. Aí tem aqui perguntinhas de VOF, mas, ó, tem perguntas que são verdadeiras mesmo, tem perguntas que são falsas mesmo, tem perguntas que depende, é verdadeira se P é diferente de NP, e outras que são falsas só se P é diferente de NP, tá? Então, tem que avaliar aí. Aqui, problema da mochila, prove que mochila é NP completo, tá? Aí a gente usa aqui o soma de subconjunto, né? Eu também vi, professor, nesse caso aí da mochila, a gente também poderia usar o SAT, né? Eu vi um caso que o cara usava o SAT para... É possível sim. É possível sim. Eu só não me lembro como é que é essa do SAT, mas...
Ó, o É porque SAT, ele mostrava, por exemplo, para uma instância com 3 elementos, por exemplo, se eu tivesse três elementos que eu poderia colocar na mochila. Aí o problema da mochila era o de 0 ou 1. Aí ele mostrava, ele transformava o problema para SAT, porque é só 0 ou 1, então é x e x barrado. sim. E aí ele fazia essa transformação e mostrava lá que tinha redução. Ah, legal. Ó, o SAT se reduz para soma de subconjunto. A gente sabe que soma de subconjunto é NP completo. E provando aqui que soma de subconjunto se reduz para mochila, então nós temos que SAT se reduz para mochila, tá? Então, realmente é possível provar que SAT se reduz a mochila. Talvez tenha um esquema, como você falou, mais esperto de provar isso. Eu não conheço, tá? Mas imagino que não seja muito complicado. Tudo bem? Mas a gente tenta procurar um problema que esteja relacionado, né? Aqui, soma de subconjunto, você quer cravar ali o número, os valores, né? Um certo valor T, né? De números inteiros. A mochila, você quer que caiba dentro da mochila e que atinja um certo valor acima. Aí aqui o truque é fazer o peso da mochila igual ao valor, igual ao número T lá do soma de subconjunto que você quer cravar, né? Então, aqui é tranquilo. Item 7, um problema de conjuntos, né? Você tem uma coleção de subconjuntos e você quer saber se existe um subconjunto S asterisco do conjunto universo principal lá, né? Que tem um elemento de cada um desses conjuntos. É um conjunto que acerta cada um deles, né? Um conjunto transversal. Aqui tem uma redução bem direta de cobertura de vértices. Eu explico cada um, eu entro em detalhe, deixa eu passar aqui por alto, depois, se quiserem, eu explico algum mais detalhadamente. Esse daqui é quando eu digo redução direta, quer dizer que um problema basicamente está dentro do outro, né? Certo? Cobertura de vértice é um caso particular de item 7. Basicamente isso, né? Certo, aqui tem um problema campo minado, né? Você tem aí um grafo parcialmente rotulado, alguns vértices têm uns números, né? E aqui esse rótulo indica, se for negativo, que é uma bomba, basicamente, né? E se for positivo, maior ou igual a zero, é o número de vizinhos que tem bomba ao redor, tá? E, né, semelhante ao campo minado mesmo, né? O joguinho, só que o campo minado é uma gradezinha, né? O grafo é um grafo grade aqui. Aqui seria um grafo qualquer, tá? Aí prove que o campo minado é NP completo. E aí ele prova 3SAT se reduz para campo minado. Sempre usando o 3SAT aqui para mostrar um esquema geral de redução. Quase sempre usando o 3SAT, né? Aqui o problema, paciência. Um problema num tabuleiro N por N, você tem pedras azuis e pedras vermelhas. Você tem que botar a pedra nas casinhas lá do tabuleiro. E tem uma regra aqui, né? Cada coluna tem pedras de uma única cor. Cada linha tem pelo menos uma pedra. Tá? Cada coluna tem pedras de uma única cor, né? Aí a cor é azul ou vermelha. Aí uma única cor você indica, né? Azul e vermelha, um é verdadeiro, o outro é falso. Uma única cor, quer dizer que é aquela variável lá. Se ficar tudo azul é porque é verdadeiro, se ficar tudo vermelho é porque é falso. Então, para você ir fazendo uma associação aí de cores com valor verdadeiro ou falso, tá? Se você puder explicar depois esse problema com mais detalhes, eu acharia interessante. Vocês escolhem um aí se der tempo. Então, deixa eu só passar aqui bem rápido. Aqui o problema de dominante. Prove que dominante é NP completo usando 3SAT. Prove que dominante é NP completo usando cobertura de vértices, tá? Aqui tem um outro problema, cor diff, resolvido. Aqui o problema 3 cores, que é o mais complicadinho. Tem até uma foto feinha aí, mas para explicar o esquema geral da redução, tá? Vamos lá, escolhe um aí para eu fazer, vai? Para eu explicar em detalhes. Campo minado, ou paciência? O que você falou foi paciência, né? Na hora lá? Foi. Pode ser esse? Por mim, sim, se alguém quiser outro. Alguém quer outro aí?
Então, vamos lá, no paciência. Como é que eu jogo paciência? Você tem um tabuleiro N por N, o tabuleiro é quadrado, isso é uma informação importante. Cada uma de suas posições tem uma pedra ou azul, ou uma pedra vermelha, ou nenhuma pedra. Isso no início, né? E o jogo é um jogo de remover pedras, tá? Você tem que remover pedras de modo que, no final, vou colocar aqui de outra cor, cada coluna tenha pedras de uma única cor e cada linha tenha pelo menos uma pedra. Você não pode zerar, esvaziar uma linha, né? E você não pode deixar vermelho e azul em uma mesma coluna, tá? Então, eu vou mostrar aqui só um exemplo, logo. Aqui, gente, quando eu mostro exemplo, não é a redução em si, é uma questão didática, porque às vezes o exemplo ele é muito mais fácil de explicar e para você entender a redução, tá? x1 ou, vamos ver o exemplo que eu sempre uso, x2 e x1 ou, como é que eu boto x2 barra para menos x2 e menos x1 ou menos x2, tá? Aí como é que a gente faria aqui? Agora vamos fazer aqui nosso tabuleiro, tá? Eu preciso de espaço aqui, vai dar certo aqui. Aqui eu boto o x1, aqui eu boto o x2, tá? Aqui eu vou botar a cláusula 1, aqui eu vou botar a cláusula 2. X1 e X2 seriam as cores, né? Das pedras. X1 e X2 são as variáveis lá na fórmula, né? Sim, três mas saques. que você vai converter para... Isso. Aqui o x1 vai representar agora uma coluna. O x2 vai representar agora uma coluna. Certo? Então, aqui, o x1 está positivo lá na cláusula 1. Então, azul ou vermelho, vamos estar V de vermelho, vamos colocar de verdadeiro. O azul vai ser o falso, tá bom? Só para o V continuar sendo vermelho e verdadeiro, né? E o azul vai ser o falso. Então, aqui seria VV, né? Aqui, o preenchimento inicial seria V, eu não vou botar F, eu vou botar A de azul, né? Mas o A representa que o X2 está negativo na cláusula 2, e aqui seria A, azul, tá? Professor, aqui não está, não é quadrado. Tudo bem, ainda esse tabuleiro não é quadrado, esse tabuleiro ele é 3x2. O tabuleiro é só isso aqui, tá? Essas daqui para cá, duas colunas. Isso aqui, esse C1, C2, C3, não conta como fazendo parte do tabuleiro. É o nome da linha, tá? Só para ficar mais claro. O tabuleiro mesmo é só isso aqui, com isso aqui e isso aqui. Tá 3x2, né? Depois a gente vai dar um jeito de ficar quadrado, tá? Veja, eu quero tirar pedras daqui. Vamos jogar nesse tabuleiro aqui. Como é que eu poderia fazer? Existe algum modo de deixar isso aqui verdadeiro, essa fórmula? Existe. É fazendo o quê? x1 verdadeiro. Deixa isso aqui verdadeiro. Não, verdadeiro não. Pode ser x1 verdadeiro. Né? E x2 falso, né? O x2 falso, né? x2 estando falso, menos x2, o não x2 fica verdadeiro, né? O não x2 aqui fica verdadeiro. Tá? Então, eu não vou escrever mais isso aqui, não. É verdadeiro e falso, tá? Tudo bem? Porque o falso deixa esse verdadeiro, esse aqui ok, o falso deixa esse aqui ok, o verdadeiro aqui deixa esse aqui ok. Né? Tudo bem? Beleza. Então, o que é que eu faço? Verdadeiro e falso? Então, x1, eu vou manter os verdadeiros, vou arrancar essa pedra aqui, e aqui, o x2 é falso, vou arrancar essa pedra aqui. Satisfaz as regras do jogo, ó. Cada linha tem uma pedra, tá aqui, tem essa pedra aqui, essa linha tem duas pedras, tudo bem, não pode ficar vazia, essa linha tá ok, e essa linha também tá ok, tem uma pedra aqui, beleza. A pedra simboliza aquele literal que vai satisfazer aquela cláusula. E a coluna, cada coluna tem pedras de só uma cor, aqui só tem cor vermelha
aqui só tem cor azul. Está satisfazendo a regra, né? E como é que é a redução formal mesmo? Dado uma fórmula, a fórmula é 3 SAT. Aqui, por exemplo, eu fiz 2 SAT, né? Só para explicar o exemplo, só para explicar a construção. Mas como é que vai ser? Cria uma linha para cada cláusula, cria uma coluna para cada variável, não é isso? O que mais? Certo literal, certa variável. Oi? Só para entender aí o exemplo, você falou que ia pegar um exemplo, mas isso vai se aplicar para qualquer instância do 3SAT, no caso, que é o que a gente vai partir dele. Veja, é importante isso. O exemplo aqui não é a redução. O exemplo Sim, aqui não é a redução, mas para escolher um exemplo, para eu entender os problemas, eu aqui escolho qualquer exemplo. Você pode, para explicar, isso. Explicar, você pode escolher um exemplo, mas depois tem que ficar claro que esse seu exemplo pode ser aplicado para um caso qualquer genérico, tá entendendo? Sim. Então, o certo de uma prova é o quê? Mostra a construção genérica, aí depois, para ficar mais claro, mostra um exemplo pequeno, que é o que eu acabei de fazer aqui, já fui logo para o exemplo. Porque quando você mostra um exemplo, fica mais ou menos claro como é que você vai estender isso para um caso geral, né? Tá? Mas você não pode fazer só, olha, por exemplo, funcionou, vai dar certo para tudo. Não. Aí, também não. Isso aqui é mais didático, tá? Mas é isso mesmo, a ideia é essa que você estava falando aí. Mas tem que ficar claro que isso daqui é para um caso geral, né? Tá bom? Beleza. Então, agora eu estou dizendo como é que é o caso geral. Ó. O exemplo aqui foi mais para explicar como é que é o caso geral. Para cada cláusula, que vai vir uma cláusula qualquer, não vai vir desse jeito bonitinho, né? Vai vir 3 SAT, cada cláusula tem 3 elementos. Para cada cláusula, crie uma linha do tabuleiro, associe cada linha do tabuleiro a uma cláusula, cada coluna a uma variável, certo? Se certa variável aparece na cláusula, uma variável aparece numa cláusula de forma positiva, coloque uma pedra vermelha. Se aparece de forma negativa, coloque naquela casa, referente àquela coluna e àquela linha, né? Referente à cláusula e à variável, coloque a pedra azul, representando lá o negativo, né? O que está barrado, né? Certo? Se a variável não aparece na cláusula, não coloque pedra nenhuma. Poderia acontecer de ter a cláusula continuar, ter outra coluna aqui, x3, o x3 não aparece no C1, você não bota nada. Fica lá um buraco, né? Tudo bem? Aí só tem um problema final, para terminar a construção. É o quê? Isso aqui não deu um tabuleiro quadrado, né? Ele tinha pedido para o tabuleiro ser quadrado, não é isso? Aí como é que a gente faz para ser quadrado? Aí a gente faz aqui, é uma gambiarrazinha, né? Você cria aqui uma linha adicional e cria colunas adicionais para deixar quadrado, tá? Por exemplo, aqui é 3x2, eu crio uma linha, aí ficou 4 linhas, agora crio 2 colunas e deixo elas praticamente em branco, tá? Não poderia ser só mais uma coluna? Poderia ser mais uma coluna, poderia. Nesse caso aqui, você poderia deixar uma coluna, né? Mas o problema é o seguinte, que aqui diz, ó, cada coluna tenha pedras de uma única cor. Aí você pode interpretar que estando vazio tem pedras de uma única cor? Pode, é possível. Você pode, coloque, adicione colunas de modo que fique quadrado, pode. Mas aí, ó, cada coluna tem pedras de uma única cor. A terceira coluna, ela poderia ter até pedras da cor azul ou da cor vermelha. Mas se você fizer isso, aí você simplesmente apaga tudo isso aqui, ó. Olha só, isso é um problema. Se eu colocar aqui, vermelho, vermelho, vermelho. Né? Aí você não... Veja, isso daqui faz com que você já consiga satisfazer as cláusulas. A restrição das cláusulas já fica satisfeita. Ó. Cada linha
você já resolve esse problema. Cada linha tem a pedra de uma única cor. Não, cada linha tem pelo menos uma pedra, colocando isso. Entendeu? Então, colocar esses Vs aqui atrapalha toda a nossa lógica. Isso aqui não pode acontecer. Se você acrescentar linha, ela tem que estar vazio aqui, vazio aqui, vazio aqui. Aqui não pode ter nada, aqui não pode ter nada, aqui não pode ter nada. Aí, se você quiser botar alguma coisa, tem que estar numa quarta linha. Aí aqui sim você bota aí uma cor vermelha. E não bota nada aqui. Entendeu? Mas aí como você botou mais uma linha, aí você bota... Aí fica 4 por 4. O jeito certo seria isso daqui, ó. Entendeu? Se você botar V aqui, V, essa lógica aqui de que tem que ter, ó... Por que eu apaguei esse cara bem aqui? Eu apaguei esse cara e apaguei esse cara, né? Mas aqui, ó, ainda tem um verdadeiro, ainda tem aqui 2, aqui ainda tem um verdadeiro. Quando você bota V ali, aqui não precisa ter mais nenhum. Esse daqui já está satisfazendo essa linha. E não é isso que eu quero, tá? Então tem que ser esse esquema aqui. Então, você coloca coisas ali, ó, longe aqui desse quadro. Esse quadro aqui é o quadro importante, e aqui tem que estar tudo em branco. E aqui também não pode ter nada. Aí você só mexe aqui. Tá? Ou então, outra possibilidade, é você simplesmente, isso não estaria errado mesmo, simplesmente coloca uma linha, uma coluna em branco, completamente em branco aqui. Professor, aqui diz que cada coluna tenha pedras de uma única cor. Uma coluna toda vazia está quebrando essa restrição? Não, porque o que não pode acontecer aqui é ter duas cores diferentes da mesma coluna. Aqui não está acontecendo isso, né? A coluna está toda em branco. Não está tendo duas cores na mesma coluna. Então, aqui não pode acontecer, tá? Mas aí pode parecer para alguns uma forçação de barra isso. Eu prefiro outro esquema, mas isso aqui não estaria errado, matematicamente falando, tá? Mas o melhor para mim é, coloca aqui mais uma linha e coloca aqui duas colunas em branco aqui no início, depois só coloca isso aqui para garantir que essa linha tem pedras e essas colunas também têm pedras, tá? Mas o outro jeito não está errado, não. Tudo bem? Certo. Isso daí é a construção, né? E agora, como é? Aí tem que provar que sim implica sim, não implica não, né? Professor, eu tenho uma pergunta sobre essa questão mais geral do SAT. Pode ter uma cláusula no SAT que tenha a mesma variável aparecendo ela normal e negada, tipo x1 ou não x1? Pode, mas esse caso é completamente, como é que eu digo, ignorável. Então, quando tem uma cláusula desse tipo, que tenha isso, pode ter até outras coisas dentro da cláusula, né? Ou X2, você pode simplesmente fazer um pré-processamento e ignorar essa cláusula. Então não precisa se preocupar com esse caso, né? Não precisa. Você pode assumir que isso não acontece. Por quê? Porque se acontecer, essa cláusula já é verdadeira, é ou não é? Né? Sim ou não? Essa cláusula não já é verdadeira se isso ocorrer? Ó, vamos lá. Se acontecer de ter x1 ou não x1 ou x2, o que acontece? Se o x1 for verdadeiro, não x1 é falso. Se o x1 for falso, o não x1 é verdadeiro. De um modo ou de outro, vai ter um verdadeiro dentro dessa cláusula, né? Ou é esse que é verdadeiro. Então, essa cláusula como um todo, ela sempre é verdadeira. Ou seja, eu posso simplesmente ignorar essa cláusula. Resumindo, a gente pode assumir que isso não acontece. Pode acontecer? Pode, mas a gente pode assumir que não acontece, porque é uma cláusula que é sempre verdadeira. Tá?
Tudo bem? Beleza. Beleza. Gente, eu espero que a construção aqui, que a redução esteja clara no paciência. Agora falta provar que sim do SAT, do 3SAT aqui, né? Implica sim do paciência, né? Tá. Vamos ler aqui rapidinho, ó. Se a fórmula lógica é satisfatível, ou seja, se é sim nos 3SAT, então existe uma atribuição de VOF às variáveis satisfazendo todas as cláusulas. Se a variável xi é verdadeira, deixe na coluna xi do tabuleiro somente as pedras vermelhas. Foi aqui o exemplo. X1 era verdadeiro? O X1 é verdadeiro. Eu vou deixar só os vermelhos. Vou apagar aqui o azul. Tá? Caso contrário, deixa apenas as pedras azuis. É o que acontece aqui no X2. X2 é falso. Então, eu deixo só os azuis. Eu apago o vermelho, né? Ou seja, com isso a gente garante que cada coluna tem pedras só de uma cor, né? Caso contrário, deixa apenas pedras azuis. Portanto, cada coluna terá pedras de uma única cor. Pronto. Estamos satisfazendo uma restrição. Além disso, como cada cláusula CJ é satisfeita, porque a fórmula é satisfatível, isso aqui é uma atribuição que satisfaz as cláusulas, né? Como cada cláusula é satisfeita por algum literal verdadeiro na atribuição, temos que a linha CJ do tabuleiro terá uma pedra. Por quê? Porque aqui, com essa atribuição, vai ter alguém que satisfaz essa cláusula. Quem é? Aqui, nesse caso, é o X1. Então, a pedra X1 vai aparecer aqui. Quem satisfaz essa cláusula aqui? Os dois. O X1, porque é verdadeiro, e o não X2, porque o X2 é falso. Aqui aparecem os duas pedras. Eu quero pelo menos uma pedra em cada linha, né? E aqui, está sendo satisfeito. Quem é que satisfaz? O não X2, porque o X2 é falso. É exatamente a pedra que aparece lá, ó. Tá? É isso que está dizendo. Como cada cláusula é satisfeita na fórmula, por algum literal verdadeiro, temos que a linha CJ do tabuleiro terá uma pedra, que é justamente a pessoa, o literal que está satisfazendo aquela cláusula. Tá? Como isso vale para cada linha, eu trabalhei aqui numa linha genérica, né? Uma cláusula genérica. Como isso funciona para uma cláusula qualquer, isso vale para todas as linhas, o tabuleiro satisfaz paciência. Isso é o simples assim. Se é satisfatível, o problema lá tem, né, dá para ganhar o jogo, né? Agora vamos mostrar que não implica não. Como é que não implica não? O não do SAT implica o não do paciência. Em geral, a gente prova o contrário, que o sim do paciência implica o sim do SAT. É a mesma coisa, é equivalente, tá? Então, vamos partir de que o tabuleiro construído, não é um tabuleiro qualquer, é o tabuleiro construído com a fórmula genérica do 3SAT. O genérico aqui é a fórmula do 3SAT. O tabuleiro é construído desse genérico do 3SAT. Se esse tabuleiro genérico é sim, então a fórmula original, se esse tabuleiro construído é sim, então essa fórmula genérica é sim também. Vamos provar isso. Se o tabuleiro é sim, em paciência, então cada coluna, no final do jogo, tem pedra de uma única cor. Né? Eu consigo jogar de modo que isso acontece. Cada coluna tem pedra de uma única cor. Cada linha tem alguma pedra. Tá? Se a coluna XI tem pedras vermelhas, atribua verdadeiro para a variável XI. Caso contrário, atribua falso para XI. Certo? Então, dada a construção, por exemplo, vamos ver aqui. Tem um jeito de ganhar esse jogo aqui? Tem. Não vou mais me preocupar com cláusula agora. Eu vou só olhar aqui o jogo. Tem um jeito. Eu apago essa pedra vermelha e apago essa pedra azul. Certo? Ó, consegui vencer o jogo. E agora? Ó, cada coluna tem pedra de uma única cor, cada linha tem alguma pedra. Excelente. Como é que eu vou dizer quem é verdadeiro ou falso lá com esse jogo aqui que eu consegui ganhar? Ó, coloca verdadeiro por X1, porque as pedras que ficaram lá foram vermelhas. Coloca falso por X2, porque as pedras que ficaram lá são azuis. Tá? É isso que está dizendo. Ó. Coloque verdadeiro se as pedras são vermelhas. Coloque falso se as pedras são azuis. Né? Cada cláusula CJ tem algum literal verdadeiro, pois a coluna CJ tem alguma pedra.
Como isso vale para toda cláusula, temos que a fórmula é satisfatível. Ok? No final, cada linha aqui não vai ter uma pedra. Isso quer dizer que quando eu fizer essa atribuição, a cláusula vai estar sendo satisfeita. Por exemplo, aqui está dizendo, ó, tem essa pedra aqui, que é justamente esse cara que está satisfazendo aqui a cláusula, essa cláusula. Aqui tem essa pedra que ficou nessa cláusula, nessa linha, que é justamente esse cidadão aqui, esse literal, que está satisfazendo essa cláusula, tá? Por quê? Porque o positivo está associado à pedra vermelha, o negativo associado à pedra azul. É isso. Então, acabou a prova. Mostrei a redução, tá? Mostrei que o sim implica sim e mostrei que o não implica não. Em geral, a gente faz que o sim de lá implica o sim daqui, tá? Professor, pode falar. Uma dúvida aqui, nessa forma normal conjuntiva, a gente sempre usa nas cláusulas o ou, certo? Certo. E entre as cláusulas a gente usa a lógica aí. Se eu quisesse modificar esse problema de forma que acontecesse a mesma coisa que aconteceu ali na cláusula 2 do exemplo, para ter, por exemplo, nesse caso aí é pelo menos uma pedra, mas eu poderia ter K pedras. Como é que eu conseguiria modificar esse problema? Eu teria que criar mais cláusulas para tipo garantir que ele vai ter mais pedras nessa mesma. Qual é a nova restrição, hein, que você falou? Cada linha contenha pelo menos, ali está dizendo pelo menos uma pedra. Certo. Eu quero que não seja pelo menos uma pedra, eu quero que sejam K pedras. Pode escolher um número. Vamos simplificar. Se for pelo menos 2 pedras, o que você faz? Você na construção já garante uma pedra aqui para cada. Pronto, eu não quero garantir 2, eu não quero que tenha 2, então eu garanto uma. Na hora da construção, aí você cria aqui uma coluna extra, coloca uma pedra para cada coluna. Pronto, ó, já garantiu para cada linha. Com essa coluna adicional, você já garantiu uma pedra para cada linha, é ou não é? Sim. Mas aí. Para ter 2, você tem que conseguir a segunda daqui. Tá bom. Ou seja, é só criar uma linha a mais, bota tudo de uma cor só, pode ser tudo vermelho ou tudo azul. E aí, como você quer 2, você já tem garantido uma com essa adicional aqui, né? E a mais uma que está faltando para completar a segunda, vai ter que vir desse quadro aqui, cai no problema anterior. Você tem que mas nesse caso, quando você coloca ali o VVV, né, ele já automaticamente torna a cláusula verdadeira. Então as outras são ignoradas, é a mesma? Não tem nada a ver. A cláusula, a fórmula, ela está representada nesse quadrado vermelho aqui. Aqui certo. Só. Uhum. A fórmula está representando o quadrado vermelho. Esse VVV aqui, colocado, é só para satisfazer essa regra do 2. Veja, se eu já tenho uma pedra garantida aqui, em cada linha, para completar o 2, me falta quanto? Me falta mais uma pedra, né? Ou seja, nesse tabuleiro, nesse outro tabuleiro, nesse vermelhinho, eu preciso garantir mais uma pedra. Cai no problema anterior. Cada linha tenha pelo menos uma pedra. Tá entendendo? Garantir uma pedra agora do tabuleiro vermelho ali, o interno, né? Então, se você quer K pedras, no seu caso, você garante K menos 1 pedras na construção, bota aqui um monte de colunas, VVV, K menos 1 colunas, já garantiu K menos 1. Para completar o K, você precisa de mais uma pedra garantida em cada linha, né? Que aí tem que vir desse quadro aqui. É só isso. Uma besteira. Entendi. E aí, no caso, eu adiciono o número de cláusulas equivalente também, né? Que é para ficar quadrado.
Aí depois que você faz essa construção, que não vai dar quadrado, aí você tem que aumentar de um módulo quadrado, tá? Entendi. Certo? Mas tem que ser um módulo que não atrapalhe o resto, né? Por exemplo, vamos aqui um exemplo. Se eu quero 3 pedras em cada linha, aí você poderia botar aqui VVV, né? Não, vamos supor que ao invés de 3 fosse 4. 4 pedras em cada, né? Aí você bota mais um VVV. Aí aqui ficou 3 por 5. O que eu faço? Aí eu vou botar aqui um VVV. Ó, e aqui eu tenho mais um problema. O que eu preciso garantir é 4, né? Ixi, agora, ó. Aí eu vou ter que botar mais uma linha, ó. Isso aqui ficou complicado, ó. VVV. Aí agora eu boto aqui, ó. VVV. E aqui eu não boto nada. Porque é 4, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pedras. 1, 2, 3, 4 pedras. Aqui, 1, 2, 3, o 4 tem que vir daqui. Aqui, 1, 2, 3, o 4 tem que vir daqui. 1, 2, 3, o 4 tem que vir daqui. Certo? E aqui eu não boto nada, não boto nada. Tá vendo? É um ajuste aí, né? É um ajuste aí para deixar o negócio quadrado. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou um tabuleiro 6 por 6. Entendeu? A lógica mesmo tá aqui. O resto é ajuste para deixar o negócio quadrado. Entendeu isso? Se fosse Beleza. 4 pedras por linha, né? Tá bom, gente. Tá gravando aí, depois se vocês quiserem pode olhar de novo. Mais algum problema? Querem ver o campo minado, talvez? Pode ser o campo minado. Oi? Pode ser o campo minado. Pode ser o campo minado, tá bom. Professor, depois do campo minado, se você puder fazer o do conjunto dominante. Vamos ver o do conjunto dominante logo. Ou, quer dizer, o que vocês acham melhor? O que você acha, Carol? Pode ser também. Então tá bom, vamos logo pro dominante. É que o campo minado, quem falou fui eu. A Carol só concordou, né? Aqui o rapaz pediu especificamente o dominante. Então vamos atender pedidos mesmo dos alunos, né? Seja dominante, o problema de decidir se dado como entrada um grafo G, a entrada é um grafo G, e o inteiro K positivo. É saber se existe um conjunto D com K vértices de G, tal que todo vértice de G ou está no conjunto D, ou é vizinho de algum vértice de D. Tá? Aqui a questão pede para provar que ele é NP completo usando 3SAT e provar que ele é NP completo usando cobertura de vértices, tá? Como é que a gente prova usando o 3SAT? Vamos lá, vamos fazer uma redução de 3SAT, que é NP completo, o 3SAT é NP completo, né? E tem como instância uma fórmula lógica, na forma normal conjuntiva, em que cada literal aparece, e cada cláusula tem 3 literais. Faça K ser igual ao número N. Pessoal, deixa eu beber água ali, que eu estou bocejando demais. Só um minutinho, é bem rapidinho. Falar. Pronto, voltei. Estão me ouvindo aí, né? Alô, alô? Sim. Beleza. Então vamos lá. Ó, 3SAT para dominante. 3SAT, né? A gente já sabe qual é a entrada.
com a instância. Faça K ser igual ao número N de variáveis. Ó. K é o número de variáveis. Construa o grafo G como segue. Veja aqui, ó. Aqui eu não mostro exemplos. Né? Aqui está bem genérico. Para cada variável xi da fórmula φ, inclua o seguinte gadget de variável. Crie 3 vértices xy e xi barra, 3 arestas x e x barra, xy e tal. Professor, como é que eu vou visualizar isso? Você tem que desenhar. Então, para você, de certo modo, enxergar isso daí, é bom ir para um exemplo. Né? É sempre bom ir para um exemplo. Vamos lá para o exemplo de sempre, x1 ou x2. Vamos fazer um diferente, x1 ou x2 barra. Vamos fazer o não x1 ou não x2. E vamos fazer o não x1 ou x2. Pronto, um pouquinho diferente. Certo? Agora vamos lá. Está aqui a forma. Isso aqui não é 3 SAT, tá? É 2 SAT, mas o exemplo vai ficar claro aqui. Isso aqui é um exemplo que eu vou tentar explicar, fazer para explicar para vocês. Mas a construção está aqui, ó. Para cada variável, faça isso. Ó. Crie 3 vértices, xy e x barra. Vamos lá, vou criar aqui vamos fazer bem aqui. O x1, vamos fazer assim. x1, o x1 barra, e tá aqui o y1 no meio deles. Aí crie 3 arestas, ó, xy barra, cria essa aresta, cria essa aresta e cria essa aresta. Aqui é a mesma coisa para o x2, x2 barra, e aqui eu botar o y2 mais em cima, senão vai ficar feio o desenho. Tá? Para cada cláusula, eu vou criar um vértice. Aqui são 3 cláusulas. Cláusula 1. Peraí. Cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, né? Então, eu vou criar aqui um vértice para cláusula 1, um vértice para cláusula 2, um vértice para cláusula 3. E a gente vai ligar aqui. A cláusula 1 tem um x1 e o não x2. A cláusula 2 tem o não x1 e tem o não x2. A cláusula 3 tem o não x1 e tem o x2. Então, aqui a construção é essa, tá? Acabou a construção. E agora? Como é que a gente faz? Vamos lá. Ó. Sim implica sim. A construção é essa, entenderam como é que é, né? Para cada variável, crie 3 vértices, x1, xy e x barra. Para cada cláusula, C e J, cria um vértice CJ. É isso. Cria as 3 arestas, xy e x barra, y e x barra. E se o literal está na cláusula, ligue os vértices correspondentes. Acabou. A construção é essa. Essa é a redução. Pronto, está bem explicado. E agora vamos provar que sim implica sim. Veja, se a fórmula é satisfatível, essa fórmula é satisfatível coloca falso para todo mundo, se eu não me engano, é FF, né? Aqui, se eu colocar falso para esse, essa aqui está satisfeita, essa aqui está satisfeita, essa aqui está satisfeita. Esses dois aqui vão estar satisfeitos. Quem vai satisfazer esse aqui? Esse aqui vai estar satisfeito. Esses dois estarão satisfeitos. Esse daqui estará satisfeito, né? Então, cada cláusula tem alguém satisfeito. Beleza. Veja, quem vai ser o meu dominante? Olha, o K aqui é importante, ó. Esse K, ele vai indicar o número de vértices que eu posso colocar no conjunto dominante. E ele vai ser exatamente o número de variáveis. Então, o K aqui faz parte da construção também. K é igual a 2, porque são 2 variáveis. Nesse exemplo. No exemplo genérico, K é o número de variáveis, tá? Eu só posso pegar 2 vértices e colocar no dominante, né? Veja, esse vértice y1 tem que ser dominado por alguém. E esse vértice y2 também tem que ser dominado por alguém. Tá? Tem uma aresta também, né? Vale a pena pegar o y1 e colocar no dominante? Não vale, porque ele tem poucas ligações, né? Para dominar o y1, basta pegar o x1 ou o x1 barra. Para dominar o y2, basta pegar o x2 ou o x2 barra. Então, não vale muito a pena. Aqui, a gente vai ver
que o bizu é pegar o x1 barra e o x2 barra. Veja, o x1 barra domina o y1, domina o x1, o x2 barra domina o x2 e domina o y2. Além disso, ó, essa cláusula C1 está dominada pelo x2 barra, a cláusula C2 está dominada tanto pelo x1 barra como pelo x2 barra, e a cláusula C3 está dominada pelo x1 barra. E é justamente o que acontece aqui, né? Ó. Quem é que satisfaz essa cláusula? É o x2 barra. Tá aqui, ó. Quem domina é esse daqui. Quem domina o x, quem domina esse daqui? Os dois. Quem satisfaz aquela cláusula, né? Perdão. Os dois literais. Quem é que domina esse vértice da cláusula 2? Os dois, esses dois vértices. E da cláusula 3 é só o x1 barra. É exatamente o que acontece aqui, ó. Quem satisfaz é o x1 barra. Tá? É a explicação. Então, de novo, se a fórmula lógica é satisfativa, existe uma atribuição de VOF às variáveis satisfazendo. Se a variável xi é verdadeira, coloque o vértice xi no conjunto dominante. Caso contrário, coloque o xi barra. Foi o que a gente fez. Ó. Aqui é falso, falso. Eu coloquei esse e esse. Né? Veja, como todas as cláusulas têm algum literal verdadeiro, então cada vértice CJ, né, referente à cláusula CJ, tem algum vizinho no conjunto dominante, certo? Essa cláusula lá no SAT está sendo satisfeito por alguém, então está dominado por esse. Esse aqui está sendo satisfeito lá, está dominado por esse, por esse. Esse aqui está sendo satisfeito por alguém, está dominado por esse. Além disso, cada vértice xi, xi barra yi é dominado por xi ou xi barra. E eu vou pegar um dos dois, eu vou pegar o xi ou o xi barra, né? Que vai depender da atribuição. Então, ou seja, eu consigo dominar todos os vértices de cima e também consegui dominar todos os vértices de cláusulas, né, os de baixo. Ok? Então, está tudo dominado, né? Como se diz, né? Tá? Então, sim implica sim. Ok? Agora, vamos... Entenderam isso? Vamos não implica... Tá, então vamos não implica não. O não implica não, a gente... Para provar, é equivalente a provar que o sim do dominante construído, né, sim, implica sim na fórmula, né, do SAT, que era genérica, tá? O dominante aqui, veja, não vai ser um grafo qualquer e um K qualquer, porque qualquer aqui é a fórmula. Dado uma fórmula φ qualquer, a gente vai obter dessa fórmula qualquer esse grafo construído. Se nesse gráfico construído, se a resposta for sim, aí eu vou provar que na fórmula genérica é sim também. Tá? Beleza, vamos lá. Se o grafo G possui um conjunto dominante com K que é igual a N vértices, então todo vértice YI deve ser dominado por XI ou por XI barra. O professor não poderia estar o YI também no dominante? Poderia, em algum caso muito bobo, assim, do 3SAT, poderia eu dar o Y sozinho, dominar, poderia. Mas a gente pode assumir que isso não acontece. Ó, assuma que Y não está no dominante, pois, caso contrário, poderíamos escolher qualquer um dos outros dois, o X ou o X barra. Então, de novo, se eu consigo um dominante aqui com K vértices, e o K é igual a N, onde N é o número de variáveis, eu posso assumir que o YI não está, nenhum YI está no dominante. Por quê? Porque senão eu simplesmente troco. Ah, esse cara está e os outros não estão, né? Eu troco esse por esse. Então, imagina que esse está no dominante e esse aqui não está no dominante. Eu troco esse por esse. Eu poderia trocar esse por esse. Está na mesma, né? Daria na mesma se o Y tivesse tudo bem. Por quê? Porque quem é que o Y domina? Ele mesmo e esses dois X. Quem esse X domina? Todo mundo aqui em cima, igual o Y e mais alguma coisa. Né? Ou seja, eu consigo aumentar a capacidade do meu conjunto dominante. Tá? Então, eu posso assumir que nenhum Y está no dominante. Então, tá, se aqui é sim, é porque tem um dominante também, o K. Eu posso assumir que o YI não está lá, porque senão eu consigo um dominante de mesmo tamanho, trocando o Y por X ou X barra. Então, vamos assumir isso. Então, não tem nenhum Y, temos só XI ou X barra. Como é exatamente N vértices, tem que ser um de cada.
por exemplo, o xi vai ter, para a variável xi, o dominante vai ter o xi, ou vai ser o x barra, porque a quantidade aqui é amarrada, né? N vértices, eu tenho N variáveis, eu não posso ter o xi e o x barra no dominante, porque senão eu iria passar de N, né? Tá? Então, é um dos dois. Ok? Beleza. Por quê? Porque esse cara tem que ser dominado. Como os y têm que ser dominados, tem que ser por um desses três caras, e eu posso assumir que é o x e o x barra. Tem que ser exatamente um. Ou o xi, ou o x barra. Se xi está no dominante, agora eu argumentei que ou é o xi ou o x barra. Se é o xi, eu coloco o verdadeiro na variável lá do SAT. Se é o x barra, eu coloco o falso. Pronto. Como CJ é dominado por algum vértice, para cada vértice de variável, de cláusulas, ele está sendo dominado por alguém, isso quer dizer que essa cláusula, a cláusula referente a esse vértice, está sendo satisfeita por aquele literal. Né, ó? Então, essa é dominado. Então, essa atribuição fará com que a cláusula CJ tenha algum literal verdadeiro. Por quê? Esse cara está sendo dominado por aquele. Eu coloquei justamente verdadeiro para esse literal. Né? Então, na fórmula, essa cláusula estará sendo satisfeita. Como isso vale para qualquer cláusula, a fórmula inteira é satisfeita. Entendeu? Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui nesse exemplo, bem rapidinho. Aqui no caso, olhando só essa figura construída aqui, não vamos pensar mais em verdadeiro ou falso, vamos olhar aqui. Tem um dominante com dois vértices aqui nesse exemplo? Tem. Tá aqui, é esse cara e esse cara aqui. Dois vértices dominam todos os outros vértices. O que é que eu faço? Eu coloco falso para o x1, porque é o x barra que está escolhido. Coloco falso para o x1 e falso para o x2. Vamos ver lá agora na fórmula. Ó, essa cláusula, esse vértice aqui de cláusula, está sendo dominado por esse. Quer dizer que quando eu botar falso para o x2, o não x2 é verdadeiro. Né? Então, está satisfazendo essa cláusula. Esse cara aqui, referente à cláusula 2, está sendo dominado por 2. Quer dizer que a cláusula tem dois verdadeiros lá dentro, que é justamente esse e esse. Quando eu coloco o verdadeiro, dependendo de quem está no dominante. Né? E esse daqui está sendo dominado por esse. Então, quando eu colocar verdadeiro para esse literal, ou seja, falso para o x1, quer dizer que não x1 vai ser verdadeiro, está satisfazendo a cláusula 3 aqui. Tá? Então, isso é um não implica não. Certo? Ou seja, se a forma tem um VOF, eu obtenho o dominante. Se tem um dominante, eu tenho o VOF. Ok? Se tem o VOF, eu tenho o dominante. Se tem o dominante, eu tenho o VOF. É isso. Alguma dúvida? Professor, para mim só não ficou muito, assim, eu não entendi muito a função do y. Tipo assim, para que ele serve? Não poderia só ter só a aresta entre x e x? É uma pergunta fundamental. Foi bom você ter falado. Ó. Então, vamos lá. Por que o y tem que estar aí? É justamente por causa da volta. Ó. É a volta. Ó, todo vértice y deve ser dominado por alguém. Certo? Se não tivesse o y, vamos supor que não tivesse o y1 e y2, eu poderia dar um jeito de dominar esses caras aqui de cima, pegando caras de baixo. Eu poderia ter um dominante que usasse vértices de cláusula. Isso me daria um problema, porque eu quero associar o dominante com o VOF. Veja, para esse meu dominante que eu fiz aqui nesse exemplo, eu não peguei, peguei só caras aqui de cima, peguei esse, só de cima, né? Por que eu não peguei um C1 aqui com um C3, dar um jeito de dominar todo mundo? Né? Por quê? Porque o Y1, ele tem que ser dominado. Ele tem que ser dominado por quem? Quem é que pode? Algum vértice de cláusula pode dominar o C1? O Y1 não pode. Quem é que pode dominar o Y1? Ou ele mesmo, ou o X1, ou o X1 barra. Eu tenho que pegar um desses três para dominar o Y1. Como o Y1 está muito restrito aqui a dois vizinhos só, eu posso assumir que ele não vai estar.
ou é esse que vai estar. Professor, se tivesse uma solução que tem o Y1, eu posso trocar por um de mesmo tamanho que tem o X1 ou X1 bar. Tá? Esse é o argumento. Então, a importância do Y é justamente isso, para garantir que eu vou pegar ou o X1 ou o X1 barra no dominante. Tem que ter o X1 ou o X1 barra no dominante. Por quê? Para dominar o Y1. A importância do Y é essa. Para dominar o Y1, tem que ter o X1 ou o X1 barra. Ou ele mesmo, a gente pode ignorar essa situação. A gente troca por uma que é o X1 e o X1 barra. Tá? Então, a importância do Y é essa. E qual a importância do K ser igual a N? Qual a importância do K ser igual a N? Também é fundamental. Eu só posso pegar exatamente o número de variáveis. Então, como é o X1 ou o X1 barra, e eu não posso pegar os dois, porque tem que pegar um para cada variável. Então, eu tenho que pegar esse ou esse. É o X1 ou o X1 barra que eu tenho que pegar. Não posso pegar o X1 e o X1 barra ao mesmo tempo. Por quê? Porque o número aqui está amarrado. Ó. São N vértices. São N variáveis. O N é o número de variáveis. Então, é um ou outro. É o X1 ou o X1 barra. É o X2 ou o X2 barra. Então, quem eu pegar vai ser o verdadeiro. Eu não posso pegar os dois. Tá? Isso é fundamental também. Ok? Às vezes a gente lê assim por alto, tem uns argumentos importantes aqui, tem que ler com cuidado isso aqui, tá? Professor. Pode falar. Nesse caso, o YI age como a transformação de arestas em vértices, né? No caso, se a gente for utilizar a cobertura de vértices. Aqui é dominante. É cobertura de vértices? Sim, no item B. Certo, mas aqui é diferente agora, né? Aqui é outra coisa. Porque aqui não tem mais uma fórmula 3-SAT, né? Então a redução é completamente diferente, tá? Não vai ter mais, vai ter outra coisa semelhante aqui, mas é bem diferente agora. Agora é o seguinte, ó. Então vamos lá, item B. Prove que dominante NP completo usando uma redução de cobertura de vértice. Não tem mais 3-SAT aqui. Eu quero provar que cobertura de vértice se reduz para dominante. O que é que eu recebo como entrada agora? Não é mais uma fórmula lógica, é um grafo G, linha aqui no caso, e um inteiro K'. Tá? Do problema cobertura de vértice, que vai ser G', K', do problema cobertura de vértices, e eu vou transformar num grafo G e num inteiro K do problema dominante. O problema de cobertura de vértice, eu quero dominar todas as arestas, basicamente. E o dominante, eu quero dominar todos os vértices. Né? São problemas que parecem, são parecidos, de algum modo, mas são diferentes. O cobertor de vértice quer o quê? Cobrir as arestas. E o dominante quer cobrir os vértices. Tá? Então, aqui, por exemplo, toda cobertura... Se eu não me engano, é isso mesmo. Toda cobertura é um dominante, mas nem todo dominante é uma cobertura, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Então, vamos ver aqui uma coisa importante, né? Na cobertura de vértices, por exemplo, aqui no grafo G, vamos fazer aqui o grafo G G' de vermelho. G' está em vermelho, né? Eu tenho que cobrir essa aresta aqui. Eu tenho que cobrir essa aresta. Então, eu tenho que pegar ou esse para cobrir a aresta, né? Tá? Mas o dominante não. O dominante eu tenho que o quê? Eu tenho que pegar esse cara aqui, né? Por exemplo, poderia acontecer de, por exemplo, ter algo assim, né? E para o dominante, bastaria pegar esse, que domina esse. Esse aqui está ok, está dominado. Esse aqui está ok, está dominado. Essa aresta não está coberta, mas para o problema do dominante está tudo bem. Para o problema de cobertura não está tudo bem. Certo? Bem, então aqui, na cobertura, eu posso pegar esse vértice para cobrir essas duas arestas. Essa aresta está descoberta, eu posso pegar essa aresta. Né? Isso aqui é uma cobertura e também é um dominante. Toda cobertura é um dominante. Nem todo dominante, aqui um exemplo, é uma cobertura. Tá? Então, beleza, vamos supor aqui, ó, esse exemplo aqui, tá?
Eu quero cobrir essa aresta e quero cobrir essa aresta. Como é que eu faço para traduzir isso para o problema do dominante, né? Eu tenho que dar um jeito de ter, para cada aresta, ter ou esse cara aqui, um dos dois. Como é que eu abrigo isso no problema do dominante, né? No problema do dominante, como é que eu faço isso? Tem que ter esse ou esse. Aí agora eu tenho que fazer uma mudança que no dominante isso aconteça, né? Então nós criamos um vértice adicional, aí a construção, né? É o pulo do gato aqui. Você cria para cada aresta, você cria aí um vérticezinho artificial. Isso aqui vai ser o grafo G, com os vermelhos também. Então, para cobrir esse cidadão aqui, isso aqui é um vértice. Ele tem que ser dominado, quer dizer, para dominar esse cara, eu tenho que pegar ou esse, ou esse, ou ele mesmo. Mas como ele está muito restrito aqui, seria uma burrice pegar esse cara como dominante, porque esse cara domina ele mesmo, domina esse também e esse aqui. Então, eu posso trocar por esse ou esse para dominar esse vértice artificial. Tá? Ou seja, resumindo, para dominar esse cara, eu posso assumir que vai ter esse ou esse, que é justamente o problema de cobertura de arestas. Eu quero cobrir esse cara, né? Cobertura de vértice, que é justamente cobrir as arestas. Vamos lá, ó. É exatamente isso que diz aqui. Vamos fazer uma redução de cobertura de vértice, que é NP completa, e tem como instância um grafo G' inteiro K'. Vamos construir um grafo G inteiro K para o problema dominante. Seja K exatamente igual a K'. O K vai ser igual ao K'. Tá? Ou seja, a quantidade de vértices na cobertura de vértices do G' vai ser a mesma do dominante. Para cada aresta XY do grafo G', ó, faça G igual a G' inicialmente. Agora vamos acrescentar mais coisas. Para cada aresta do grafo original G', eu vou criar um vértice adicional e ligar X e Y. É isso que eu acabei de fazer. Não, para cada aresta, está aqui uma aresta, eu criei um vértice artificial e liguei as extremidades lá. Tá? Vamos lá. Se implica assim. Se G', se aqui é sim, né? Cobertura de vértice é sim. Se aqui é sim. Sim, sim, né? Se G' possui uma cobertura C' de K' igual a K vértices, cobrindo todas as arestas de G', então C' é também um conjunto dominante de G', pois toda cobertura é um conjunto dominante. Basta mostrar que C' é também um conjunto dominante de G, né? Ou seja, mostrar que C' domina também os vértices artificiais de G, para toda aresta XY. Porque como toda cobertura é um dominante, todos os vértices normais estão sendo dominados. Se eu tenho uma cobertura, eu tenho um dominante do grafo original. E os vértices artificiais estão sendo dominados? Bem, como eu peguei uma cobertura do normal, para cada aresta, por exemplo, essa aresta, eu vou ter esse ou vou ter esse. E aí, um dos dois vai estar dominando o vértice artificial. Né? Como C' é uma cobertura, então X pertence a C' ou Y pertence a C', um dos dois. Então o vértice artificial está sendo dominado também, pelo X ou pelo Y. Né? Pelo X ou pelo Y. Beleza. Agora não implica não. É a mesma coisa que sim do grafo construído, né? Sim no G é sim no G'. Sim no dominante é sim na cobertura de vértice. Se G possui um conjunto dominante D com K vértices, então todo vértice novo, olha a importância aqui do vértice novo, o artificial do grafo G construído, ele tem que ser dominado por alguém. Quando esse cara é dominado, pode ser por esse, pelo outro extremidade, ou por ele mesmo. Tá? Certo? Podemos assumir que ele mesmo não vai estar no dominante. Por quê? Caso contrário, podemos substituí-lo por X ou Y sem problemas. Porque se esse cara está no dominante, esse cara domina quantos caras? Ele mesmo mais 2. E esse aqui domina os mesmos 3 que antes e talvez mais alguém. Esse aqui domina os mesmos 3 e mais alguém. Possivelmente mais alguém, né? Então, se esse está no dominante, eu posso trocar sem mudar a quantidade por esses aqui e dar na mesma, né? Continua sendo dominante. Então, podemos assumir que ele não está lá.
Beleza. Como esse vértice artificial é dominado em D, em G, né? Como esse aqui é dominado por um desses dois vértices normais, né? Naturais, não artificiais, né? Então, como esse vértice está associado a uma aresta do grafo original, isso quer dizer o quê? Que essa aresta, no grafo G' está sendo coberta, né? Então, D é também uma cobertura no grafo G'. D é o quê? É um dominante no grafo G e é uma cobertura no grafo G'. E a quantidade de vértices é a mesma, tá? É isso, gente. Tá tudo escrito aí. É mais fazer o desenho, tentar entender, tá? Dúvidas? Já são 10 horas. Querem continuar? Querem fazer perguntas? Alô? Eu não tenho mais nenhuma. Certo, gente. Eu vou disponibilizar a gravação em breve. Vou tentar gravar a aula que o Everson comentou, do caminho hamiltoniano, né? E é isso. As soluções estão aí, tentem entender, tá? Eu coloquei muito resumidamente, mas se você fizer um desenho, faz um exemplinho, você consegue entender. Não tenta decorar o que está escrito aqui. Isso aqui é mais para você destrinchar mesmo. Pega, faz um exemplo. Ah, entendi. Ah, por que esse YI? Ah, por que esse X aqui? Tal. Aqui está seco mesmo, não está explicadinho. Tá? Aqui é a solução. Não está explicadinho, não. Ok? Então você vai ter que trabalhar um pouquinho para tentar entender o que está escrito lá. Certo? Na solução da lista 3. É isso, gente. Deixa eu parar aqui a gravação.